Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está iniciando agora mais uma Masterclass da Univates. Hoje estamos fazendo então a Masterclass da Gastronomia Univates. Eu estou aqui diretamente de um dos laboratórios do curso, o Laboratório de Tecnologia em Gastronomia. Junto comigo está aqui a Prof. Jamile e um estudante do curso que é o Leonardo. Eu sou o Douglas e vou apresentar então hoje este episódio das nossas Masterclass. Eu vou começar aqui então falando um pouquinho sobre o nosso curso de gastronomia, conversando um pouquinho com a prof e depois a gente vai lá para trás na cozinha para falar um pouquinho com o Leonardo, que está fazendo um preparo, uma receita que é exclusiva, foi ele quem desenvolveu aí durante o curso. E agora então a gente conversa um pouquinho aqui com a prof. O curso de gastronomia então aqui na Univates ele está disponível na modalidade EAD, com aulas presenciais. Então esse laboratório que a gente está aqui hoje, ele faz parte dos componentes curriculares, então você que tem interesse em estudar no curso pode estudar também nesse laboratório. Depois a prof vai falar um pouquinho, a gente não tem só esse, né? Tem mais laboratórios aí na casa disponíveis para o melhor estudo, né? E a melhor forma de aprendizagem. Então, prof, eu vou começar abrindo aqui contigo, né? Vou pedir para ti se apresentar, né? Falar um pouquinho, então, sobre o curso, né? O que a gente vai ver, né? Nessa live de hoje e falar um pouquinho aí sobre também os laboratórios, os espaços que nós temos no curso. Então, tá. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Jamile, então, sou professora de gastronomia aqui na Univates. Sou formada em gastronomia desde 2015, tem que parar para pensar porque tem um tempinho. Desde 2015 eu tenho mestrado em educação e sou doutoranda em educação também. Sempre quis ser professora, então eu comecei a cozinhar quando eu morei fora, eu morei na Austrália por um tempo. E daí lá tive aquelas experiências de cozinhar em locais assim públicos, né? Porque eu já cozinhava em casa, mas nunca em local público, e gostei, né? O bichinho da cozinha me picou. E aí eu gostei de cozinhar. Quando eu retornei para o Brasil, eu já sabia que eu queria fazer gastronomia e que eu queria ser professora. Então eu já fiz toda a minha formação na gastronomia pensando que eu seria professora, né? E daí aqui estou hoje. Esse curso da Univates, ele é um curso EAD, mas ele é um curso em formato semipresencial. Então o aluno ele tem a facilidade de acessar todo o material de casa ou do trabalho, de onde estiver, né? Material com vídeos e material escrito, mas ele também tem a oportunidade das aulas presenciais semanalmente. E isso na gastronomia é extremamente importante, porque é um curso muito prático, né? Então tudo que a gente vê na teoria a gente tem que exercer na prática para que a aprendizagem incorpore mesmo no aluno e na aluna. Então, esse daqui é um dos laboratórios, né, que os alunos têm acesso. Existe também um laboratório do outro prédio, que é um laboratório maior, onde, dependendo do tamanho da turma e da dinâmica que a gente quer fazer, é um laboratório mais interessante, né, porque ele tem mais cozinhas, então a gente pode trabalhar em grupo, simular restaurante. Aqui é um laboratório um pouco menor, né, bem equipado, mas é mais estilo bistrô. Então, tudo vai depender da metodologia que a gente quer usar naquela aula, na quantidade de alunos, né? Mas são laboratórios bastante equipados, muito bons, né? E que estão sempre sendo equipados novamente. Então, a coordenação está sempre na escuta dos alunos. Preciso de tal equipamento, né? Então, é um curso bastante estruturado. Perfeito, prof. Eu sou muito aventureiro, assim, na cozinha, né? Não posso dizer que eu tenho muita experiência, né, com isso, mas eu gostaria que tu contasse um pouquinho de como foi essa tua trajetória, né? Tu disse que tu voltou para o Brasil, morou na Austrália, né? Decidiu, então, fazer o teu curso e toda a tua formação já voltada, sabendo, né, que tu queria essa área da docência, né? Então, se tu puder aprofundar um pouquinho mais e contar como foi todo esse processo de escolha e quais foram os principais desafios, né? E o que garantiu que tu chegasse, né? Que tu conseguisse né, estar nessa área hoje, né? Que é como professora aqui do curso. E também, daqui a pouco, falar um pouquinho sobre como é a área de quem gostaria de atuar diretamente com a gastronomia, né? Seja em restaurantes ou, né? Porque às vezes a gente pensa, a pessoa vai ter um restaurante, não pensa em outras áreas, né? Acho que as áreas dentro da gastronomia são muito mais amplas do que isso, né? Sim, é bastante mais amplas do que a gente imagina, né? Então, claro que a minha experiência ela começou cozinhando mesmo, então eu estava
em restaurante, em locais que vendiam comida. E quando eu entrei no curso, tinham pouquíssimos cursos de gastronomia, né? Eu não tive muita opção e eu procurei por um curso que tivesse uma formação já com a docência. Então, eu fiz um curso que tinha uma formação em pedagogia junto e tal, porque eu já tinha esse interesse, né? Mas é uma área muito nova, que as pessoas ainda não compreendem ela tal como ela é, né? Então, a gastronomia ela não é cozinhar. Tu não te forma em gastrônomo e tu vai ser cozinheiro. Tu vai ser cozinheiro também, né? Mas a gente é capaz de fazer gestão de restaurante. Então, muita gente, por exemplo, abre restaurante, mas não tem o conhecimento da gestão de alimentos, que é muito diferente de uma gestão de loja, né? Não é assim, tu compra um material, vende o material e o lucro tá ali. Porque na comida a gente perde comida quando a gente põe a casca fora, né? Então tem outras formas de cálculo de gestão dentro da gastronomia. Então o profissional que se forma em gastronomia, ele também pode trabalhar com consultoria, com gestão de restaurante, ele pode ir para a área das humanas, né? Então pensar alimentação, pensar soberania alimentar, pensar a história da alimentação. Ele pode ir para a área da antropologia também, para a área da educação, como eu fui, né? E sempre dialogando com a gastronomia, porque a partir da comida, que é o centro da gastronomia, a gente consegue dialogar com muitas áreas, né? E eu acho que isso é algo que está se construindo no nosso país. Em outros países já está mais avançado, aqui ainda está se construindo essa questão do conceito do que é gastronomia, que as pessoas pensam que é só cozinhar, né? E a gente está nutrindo quando a gente cozinha, a gente está dando sensação de pertencimento às pessoas quando a gente cozinha, a gente está dando carinho quando a gente cozinha, né? Então são várias áreas que a gente pode dialogar, desde psicologia até administração. E isso eu acho que está se fortalecendo. A gente já tem hoje um campo, cursos, né, em federais em outro estado que já tem mestrado em gastronomia. Então tudo isso mostra que é um campo científico que está se fortalecendo, ou seja, é possível a gente fazer pesquisa, extensão, ensino a partir da gastronomia e pesquisar, né, e criar um campo científico a partir da gastronomia. Não é à toa que ela está inserida num curso superior. A gente não está num curso técnico, né? O que diferencia a gente estar aqui no curso superior? É isso, é essa possibilidade que a gente tem de pensar além, né, para além das coisas, né? Pensar o universo da gastronomia, que universo é esse? E eu acho que a universidade e o curso, né, ele proporciona muito isso. Perfeito, perfeito, prof. Então, logo mais a gente vai aprofundar em mais alguns temas, né, dentro do campo da gastronomia. Agora eu vou passar aí para a cozinha, para ir lá falar um pouquinho com o Léo, conhecer um pouquinho mais dele, de como foi o trajeto dele como estudante, né? E para ele falar um pouquinho também do preparo que ele está fazendo lá na cozinha. Vamos lá? Voltamos, já cheguei aqui na cozinha, estou ao lado do Léo, então está aqui já nos preparativos, né, da receita dele. Mas antes de falar sobre a receita, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele, sobre a trajetória dele no curso de gastronomia. Começo pedindo então, Léo, para que tu se apresente, né, e fale um pouquinho aí como foi essa tua trajetória, e, né, eu sei também que tu está se formando, então fala um pouquinho como tá, né, todo esse momento. Então, meu nome é Leonardo César, eu tenho 26 anos, eu estou me formando agora pela Univas, no curso de gastronomia, sou formando 22B. Eu entrei aqui no curso em 2020, no segundo semestre de 2020. Foi uma decisão muito importante na minha vida, porque a gastronomia não era algo que desde pequeno eu tinha aquele sonho. Eu realmente tomei gosto entrando no curso, vindo nas aulas, praticando. E com o tempo eu fui pegando gosto e hoje estou formado. Acabei de me formar no ano de 2022. Isso aí. E Léo, tu tem alguma lembrança, algo que te marcou muito nessa trajetória, que tu tenha aprendido, que fez diferença no profissional que tu tá se formando agora? Sim, com certeza a troca de experiências, né, na faculdade é algo muito grandioso. Tanto a troca de experiência entre alunos como professores e alunos e até outras pessoas que trabalham já no ramo, que vieram nos dar palestra, isso tudo ajuda
abrir tua mente, né? Essa troca de experiências, então para mim foi mais gratificante da faculdade. Claro, tem toda a parte teórica, toda a parte prática, mas foi algo valiosíssimo na minha vida entrar no curso. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da tua receita agora. Eu já adiantei um pouquinho antes com o Léo, conversei um pouquinho com ele e essa receita foi desenvolvida por ele mesmo, né? Criada então em uma das disciplinas do curso de gastronomia. Eu vou deixar ele falar, né? E apresentar aí um pouquinho. Aí tu pode falar o que tu tá preparando aqui, né? E o que a gente vai degustar aí no final da live. Então, essa receita a gente criou realizando o trabalho um trabalho da faculdade, onde a gente tinha que desenvolver um finger food. Então, eu já tinha visto um modelo dela em um restaurante aqui de Lajeado, mas não é completamente igual. A gente realizou algumas alterações que eu, em particular, eu achei melhor e realmente ficou muito bom. Então, a receita consiste num dadinho de queijo coalho empanado na farinha panko, né? Esse dadinho é frito. E em cima dele a gente vai adicionar uma geleia de morango e mais crisp de alho poró. Não é uma receita tão elaborada, não é nada difícil de preparar, mas é muito gostosa. Isso aí. Então tá. Léo, tu gostaria de acrescentar mais alguma informação? É só agradecer mesmo a todas as pessoas que eu encontrei aqui no curso, colegas, professores. Foi algo realmente muito gratificante para mim, que eu não me arrependo de nada e sou muito grato pela escolha que eu fiz. Perfeito. Agora eu vou voltar lá para conversar mais um pouquinho com a prof, para a gente falar um pouquinho aí mais sobre alguns temas, né? Aprofundar eles dentro da área da gastronomia e depois, no final, a gente volta com o Léo. O Léo, na verdade, vai lá para frente, vai nos apresentar então a receita dele e a gente vai para a parte boa, que é degustar esse prato que ele está fazendo. Já estou de volta aqui com a prof. Jamile e já pegando o gancho, né, que eu estava conversando aqui com o Léo sobre a receita dele, sobre a forma como ela foi elaborada, peço para a prof. Contar um pouquinho mais sobre essa disciplina, né, e também sobre as disciplinas presenciais que o curso tem, já que ele é na modalidade EAD, mas ele também tem algumas disciplinas que são presenciais e que são práticas realizadas aqui na Univates. Então, prof., conta um pouquinho sobre essa disciplina e de que forma que os estudantes vão aprender na prática. As aulas de gastronomia, elas costumam acontecer a partir de fichas técnicas, tá? Que são receitas que são fichadas, é como se fosse um código, né? Então, por exemplo, ali aparece farinha, 200 gramas, sabe? Então, é uma receita bem codificada para que tu vai fazer e vai dar um resultado, eu vou fazer, vai dar o mesmo resultado, etc. Né? Então, isso a gente chama ficha técnica. Geralmente, as aulas ocorrem com a ficha técnica. No caso dessa disciplina que o Leonardo fez, é uma disciplina de garde-manger, que é de cozinha fria, e dentro dessa disciplina existe uma área que é finger food, que são as pequenas porções, né, para trabalhar em coquetel e etc, eventos especialmente. Eu acho importante a gente nunca desvincular a gastronomia da criatividade. Então, às vezes a gente fica muito ali na ficha técnica, né? E a gente acaba desvinculando da criatividade, a gente fica num trabalho bastante industrial às vezes. Pego a ficha, reproduzo a receita, fica... Né? Então, nessa disciplina, nesse momento do Finger Food, a gente fez um processo de criatividade. Então, os alunos eles fizeram pesquisa do que eles iam fazer. Em algumas aulas, a gente foi fazendo essas pesquisas, repartindo com os colegas foram lendo as ideias dos outros colegas e palpitando, e a gente foi criando pratos, né? E aí a gente fez um dia de teste, onde a gente testou as duas receitas, e a partir dessas duas, a gente cada aluno escolheu, cada grupo, na verdade, o Leonardo, ele estava com um grupo com mais 2 alunos, e aí eles escolheram, então, essa receita que ele vai fazer hoje, para aprimorar. Então, a partir do teste, eles tiveram alguns resultados, né, e pensaram, aqui eu tenho que melhorar, isso tem que ser diferente, etc. E chegar no produto final, né? Mas a gente chegou nesse produto final a partir de um processo criativo. Isso é bastante legal, né, na gastronomia,
e também importante. Então, muitas vezes a gente usa a ficha técnica, mas muitas vezes a gente vai lá e puxa os alunos para não. Tem que criar, tem que trazer coisa nova, tem que trazer inovação. E aí foi isso que aconteceu. Então, é uma receita que eles criaram a partir desses testes, né, juntamente com a turma, que também acabou opinando, porque daí um participa no processo do outro, que também é legal. E que o Leonardo hoje vai fazer para a gente experimentar, então, essa receita que eles... Perfeito. A gastronomia, ela é um curso muito interdisciplinar, né? Pelo que a gente pode notar, né? E se a gente pensar até mesmo na formação do nosso país, né? A gastronomia, ela tem uma raiz muito forte e também, tanto na formação, né, da cultura, quanto na formação histórica e a diversidade também que a gente tem, né, aqui no país em relação à gastronomia. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre justamente essa interdisciplinaridade e essa diversidade que a gente encontra dentro da gastronomia. Sim, como eu falei antes, assim, a gastronomia ela acaba sendo um campo que vai dialogar com muita coisa, porque a gente está falando de comida, né? E comida é cultura, e por ser cultura, acaba dialogando com tudo, né? Tanto é que a comida ela é um ótimo veículo da gente criar vínculo, né? Então, se a gente senta em qualquer lugar com pessoas desconhecidas, todo mundo sabe falar de comida. Não precisa ser formado em gastronomia, porque a gente come todo dia desde que a gente nasceu, né? Desde o leite materno, né? Até a gente sempre se alimentou. Então, a gente sabe falar de comida, a comida nos desperta memória, nos desperta sentimentos. Então, ela é um grande veículo. A gastronomia ela acaba quase sempre estando alocada na área da saúde, né? Então aqui, por exemplo, está alocada na área da saúde juntamente com a nutrição. Na maioria das faculdades, sim, exceto algumas, né, que alocaram às vezes na área da criatividade ali, da indústria criativa, ou tem até umas que estão mais na humanas. Mas na maioria das faculdades está vinculada à nutrição. E não por acaso, né? Não por acaso, porque quando a gente está cozinhando, a gente está promovendo saúde. Ou não, né? Dependendo das nossas escolhas. Então, a gente não pode abandonar isso também, esse viés. No caso aqui da Univates, é bem legal isso que tem, assim, esse diálogo interdisciplinar com a nutrição, por exemplo. Porque a gente aprende muito com a nutrição, né? O foco da gastronomia é o foco no sabor, no prazer por comer. E o foco da nutrição é o foco nutricional, né? Então, quando a gente traz essas duas disciplinas para dialogar, por exemplo, a gente pode ter o ideal, talvez, que seja uma comida boa e nutritiva. Então, esse diálogo é muito importante, mas existem inúmeros outros que dá para a gente fazer um leque enorme, né? Tanto é que, como eu te falei, a pós-graduação as pessoas fazem em N lugares, assim. Então, tem gente que vai para antropologia, tem gente que vai para história, tem gente que vai para administração, tem gente que fica na nutrição. Eu fui para educação. Existem, assim, 1000 diálogos que tu pode fazer. Ninguém abandona a gastronomia, né? Mas a gente dialoga ela com essas áreas. Com certeza. E assim como ela é muito interdisciplinar, ela também abre muito espaço para que haja pesquisa, né? Assim como tu também já trouxe para a gente, o quanto ela possibilita que se use criatividade, que se encontre novas formas, né, de fazer gastronomia. Então, como que é o campo científico dentro da gastronomia? É um campo bastante novo. Então, há pouquíssimo tempo a gente tem pós-graduação em gastronomia, há pouquíssimo tempo a gente começou a ter cursos com profissionais com mestrado, com doutorado, que vai possibilitando que o campo científico se fortaleça e melhore, né? Revista, por exemplo, hoje em dia a gente já tem uma revista que tem encontros anuais, assim, onde a gente pode publicar trabalho em evento, dialogar com outras pessoas que estão produzindo na área. Então, é um campo que eu vejo que está, assim, desde que eu me formei até agora, o salto é enorme, assim, tanto de espaços de pesquisa, né, quanto de fortalecimento da gastronomia como um campo científico. Então, eu acho que é um campo muito promissor para quem quer seguir na pesquisa, assim, e muito interessante. Eu sou suspeita para falar, mas é uma área muito encantadora, porque a gente está falando de alimento, a gente está falando de cultura, a gente está falando de um monte de coisa que é realmente encantadora, né? Isso aí. E, prof, tu desenvolveu, né, a tua carreira toda dentro dessa parte mais científica e de pesquisa, podemos dizer assim, né? Para a parte mais focada em docência.
A gente já falou um pouquinho antes, né? A gente já falava sobre o mercado de trabalho, mas eu gostaria que tu trouxesse um pouco mais, né, aprofundado, como que está o mercado de trabalho hoje, né, para gastronomia, né? Quem vai estudar gastronomia, quais são as possibilidades que existem? Sim. Bom, primeiro que quando a gente faz um curso superior, a gente já abre algumas possibilidades, né? Então, é um curso superior, tu pode sair daqui e fazer um mestrado, tu pode continuar estudando na área da pesquisa, tu pode fazer concurso, né, em alguma área que abra para formados em gastronomia, e existe. Tu pode ir para a área da consultoria, que é uma área muito interessante, porque muitas pessoas abrem hoje estabelecimentos comerciais assim, de alimentos, mas são pessoas formadas às vezes em administração ou empreendedores, mas que não são da área da gastronomia. Então a consultoria tu dá desde receitas, né, que a gente pode elaborar, até fazer a ficha técnica, né, que eu falei que a gente utiliza muito, mas é que com a ficha a gente consegue fazer uma gestão bem apurada dos alimentos. Então, fazer a ficha técnica, olhar a forma com que a equipe trabalha. Então, a gente tem um olhar muito sistemático para a cozinha, que a gente aprende na faculdade, que é desde o pré-preparo do alimento até a finalização da cozinha, que é a louça, guarda-louça. Então, às vezes a gente vê assim uma cozinha que não está funcionando adequadamente de forma profissional, porque às vezes alguns atravessamentos, às vezes um funcionário não está fazendo a coisa que deveria no local que deveria, e isso já gera um conflito dentro da cozinha, que geralmente são espaços muito pequenos, né? Eu sempre falo para os alunos, na graduação a gente tem uma ilusão, porque a gente tem cozinhas super equipadas, grandes. No mercado de trabalho a gente tem a cozinha real, que geralmente é bem pequena para um monte de gente trabalhar, então tudo tem que funcionar. Quando a gente vai prestar consultoria, a gente tem um olhar, para ver aquilo ali, ver por que não está funcionando. Por que aquela receita não está funcionando? Às vezes é uma questão do ambiente, às vezes é uma questão de um profissional, às vezes é uma questão do ingrediente, né? Então, esse é um campo também, né? Mas existem outros campos também. Tu pode ser empreendedor na gastronomia, então muita gente vai para a área se forma e abre o seu próprio negócio, né? Isso cada vez mais também. Tu pode ir para a área da docência, como eu. Então é um campo bem amplo, né? Que a gente não fica só em cozinhar em restaurantes, e também tem quem quer se formar e cozinhar em restaurante. E cada vez mais os restaurantes estão procurando profissionais com formação, porque a área da cozinha é uma área que contrata muito o setor de serviços, né? E o setor de serviços é muito volátil, acho que é a palavra assim. Então, tu contrata uma pessoa uma semana, na outra ela, eu não quero mais trabalhar aqui, trabalha em outro local, até porque às vezes não é um setor que remunera tão interessante quem não é formado, sabe? Então, ter um profissional que se formou, que tem, né, essa característica de pessoa formada dentro de uma cozinha muda muito o ambiente, né? Deixa um ambiente mais sólido de trabalho. Então, cada vez mais também eu vejo que os restaurantes eles estão exigindo formação, eles não estão mais contrata-se cozinheiro, né? Contrata-se cozinheiro com formação em gastronomia ou ao menos um curso técnico, né? Na área de alimentação. Não dá para chegar ao risco de ir para o restaurante e queimar um arroz, por exemplo, né? Prof, agora que a gente estava falando então sobre mercado de trabalho, a gente entra em outro campo que eu julgo que também é interessante, né? Que a gente possa falar um pouquinho aí sobre o gênero dentro da gastronomia. Sim, gênero é uma questão, né? Quando a gente fala gênero, a gente está, na verdade, é uma palavra bastante ampla, porque a gente está falando da forma com que as pessoas elas se colocam no mundo, né? Mas quando a gente fala as questões de gênero da gastronomia, a gente está falando principalmente da questão feminina, né? Então, as mulheres no campo da cozinha profissional e as próprias feminilidades dentro da cozinha profissional. Então, aí, se a gente faz uma avaliação histórica, a gente compreende, né, que a cozinha doméstica ela sempre foi colocada como um espaço de mulheres, enquanto a cozinha profissional, quando ela surgiu na França, né, ela surgiu a partir da inserção de homens. Então, quando os homens começaram a cozinhar e abrir restaurantes, aquilo foi se transformando numa atividade remunerada,
uma atividade valorizada e até glamourizada, né? Porque a gastronomia é um pouco glamourizada. Então, existe uma discrepância entre a inserção dos homens e das mulheres dentro do campo da cozinha, né? Eles são colocados, às vezes, em lugares diferentes. Isso faz com que muitas meninas e mulheres se afastem do curso, né? Ou não queiram cursar. Até porque, às vezes, a gente, por questões culturais e desses reality shows, às vezes a gente pensa que a cozinha é um lugar hostil, né? E muitas pessoas reproduzem isso, mas não é para ser. A cozinha é para ser ao contrário, é para ser um lugar de muito respeito, de muita ética. Então, o que eu tenho para dizer, assim, para quem tem experiência com a cozinha, né? Mas às vezes fica, mas a minha cozinha é de dona de casa, a minha cozinha é doméstica, eu não tenho que fazer esse curso, não é para mim, né? É ao contrário, né? Eu acho que quem vem com experiência de cozinha vem já está largando de um ponto bastante acima. E é bastante interessante também para os próprios alunos que estão entrando esse diálogo com pessoas mais experientes. Então, às vezes eu vejo que assusta, às vezes a pessoa até começa um semestre e depois pensa, não é para mim, isso é um curso de jovens, tem um monte de homem, eles cozinham diferente, né? E eu acho que não, acho que é um curso para todos e todas, né? Tanto homens quanto mulheres, a cozinha profissional é um curso para todos os gêneros. A gente volta, né, a falar do quanto é interdisciplinar, então do quanto realmente, né, é um curso que está aberto né, aos aprendizados e às formas de fazer, né, a gastronomia de todas as pessoas, né, que queiram estar nesse meio. Em seguida a gente vai finalizando, a gente vai ainda provar o que o Léo está preparando lá atrás, mas antes eu gostaria de deixar algumas informações aqui então em relação ao curso de gastronomia. Ele então é oferecido na modalidade EAD com aulas presenciais, né, prof? Tem duração aí de 2 anos, então se a prof quiser retomar um pouquinho sobre as aulas presenciais, né, mas ele é oferecido em laboratórios como esse aqui que a gente está aqui hoje. Ele é um dos menores laboratórios, né, muito bem equipado, mas nós temos ainda laboratórios aí muito mais equipados e que oferecem muito mais prática também, né, em relação à gastronomia. Os 3 primeiros meses do curso, né, então eles estão com uma promoção, eles saem por R$181, né, são as mensalidades dele, então estão com essa promoção de R$181 nos 3 primeiros meses. E agora, então, prof, acho que chega a parte mais esperada aí de quem também está nos assistindo, a nossa também, né, já aqui agora a gente está gravando no finalzinho da tarde, já bate aquela fome. Agora a gente vai então pedir pro Léo se ele já está concluindo a receita dele, ou senão a gente vai fazer uma pausa para aguardar ele concluir e a gente retorna para mostrar então o preparo que ele fez para nós. Por aqui a gente fez uma pequena pausa, mas que tu nem percebeu, e agora a gente retorna pro Léo nos trazer aí a receita que ele preparou então, e para ele falar novamente sobre ela. Eu sei que o Léo ele andou tirando 10 nessa nota aí, né, dessa disciplina. Então eu vou avaliar agora também, a gente vai degustar aqui ao vivo, né, nesse momento, pra gente falar então sobre o preparo do Léo. Léo? Então, gente, aqui nós temos o nosso dadinho de queijo coalho com uma geleia de morango e um crisp de alho poró. Eu vou provar agora, a gente peço licença. Agora vem a parte difícil. É uma parte muito difícil. Comer. Não vai comer, Léo? Tu pode também. Léo, tá liberado também, tá liberado. Tem que provar. Isso faz parte do nosso curso, inclusive, sempre a gente degustar o que a gente está fazendo em aula. 10 mais que merecido, hein, Léo? Muito bom. Vou terminar de comer aqui. Muito bem. Muito bom. Não tem como participar das disciplinas só sendo o provador, prof? Não dá, infelizmente não. Dá. Então, gente, a gente vai finalizando por aqui. A nossa live se encerra agora. Para você que quiser mais informações também, fique muito à vontade para acessar o nosso site, entre em contato conosco. Estamos aí sempre à disposição para te auxiliar. Muito obrigado, prof e Léo, querem se despedir também? Tchau, pessoal. Valeu, obrigada. Gente, foi um prazer. Até uma próxima.